Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. E graças a Deus por mais um dia, Deus tem nos dado essa oportunidade de estarmos aqui para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, onde iremos falar sobre a lição de adolescentes, que é a nossa lição de número 11, de 11 de dezembro de 2022, que tem como título Honrando o Criador, cuidando da criação. Então, uma maneira de honrar ao Criador, cuidando da criação. A nossa mensagem está em Jeremias 27, de número 5, que assim diz: Eu, com meu grande poder e com a minha força, criei o mundo, os seres humanos e todos os animais que vivem na terra, e posso dá-los a quem eu quiser. Jeremias capítulo 27, versículo de número 5. É interessante que você acompanhe essa leitura e veja também a leitura bíblica em Gênesis capítulo de número 1, dos versículos 27 ao 31. Desde já eu quero pedir as vossas orações. Ore por mim, ore por minha família. Nós somos carentes das vossas orações, somos necessitados. E acreditamos que a oração de um justo ela pode ir muito em seus efeitos. E não se esquece, você que está assistindo aí agora, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, compartilha. Vamos usar essas redes sociais nesses últimos dias que estamos vivendo na Terra para propagar a palavra do Senhor. Então hoje vamos falar de como cuidar da criação, que é também um dever nosso, de como cristãos que somos. Então, a introdução da nossa lição diz assim: o Brasil produz em média 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. Cada brasileiro produz cerca de 379 quilos de lixo por ano. Então, a gente vai ver que esse resíduo sólido é uma quantidade enorme de materiais de lixo produzido pelo homem. E para onde vai esse lixo? Será que é descartado no lugar certo? E por que produzimos assim tanto lixo? Será que a gente está fazendo aquela reutilização? Será que a gente está reciclando? Vamos lá, o tópico de número 1. Deus é o Criador. Então, isso aqui não temos dúvida da criação. Existe a teoria evolucionista, a teoria da evolução, que o homem surgiu lá atrás, daquela explosão do Big Bang, segundo Charles Darwin, que o homem veio do macaco, que o homem veio de uma bactéria, foi se evoluindo, até que chegaram no Homo sapiens, e chegaram no homem como é hoje. Essa espécie ficou em extinção lá, aquelas macacos, se transformou no homem que permanece até hoje. Essa é a teoria, mas nós sabemos que, de fato, Deus que criou o homem, Deus que criou a natureza, Deus que criou os animais. A gente vê isso na criação, no Gênesis, a criação, o início de todas as coisas. E, diante desse texto que nós vemos aqui, Deus é o Criador. Então, a Bíblia ressalta que o Senhor criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. A gente vê isso lá em Colossenses 1:16. Visível é tudo aquilo que a gente vê, que Deus criou. E invisível também, que Deus criou aquilo que a gente não vê. A gente pode ver os anjos. Deus criou os anjos. A gente não consegue contemplar com os nossos olhos carnais, mas Deus que criou. Deus criou tudo o que há no céu, na terra, acima dos céus, embaixo da terra, porque Ele é o Criador, as galáxias. Quem criou foi Deus. Tudo que existe no fundo do mar, no fundo do oceano, a molécula do hidrogênio, quem criou foi Deus. Então foi tudo criação. Aí a gente vê a sintonia do homem, a sintonia da natureza, como o organismo do homem ele trabalha, coração, rim, fígado. Então, isso tudo obra de um Criador, e o Criador foi Deus. O Criador foi Deus. E o Senhor, a Bíblia ressalta que
criou as estrelas, os fundamentos da terra, e chama as estrelas pelo seu nome também, os fundamentos da terra. Ele fez nascer e faz nascer as águas das fontes, as plantas crescerem no campo. Então, tudo isso foi Deus que fez. Os animais, o alimento para sustento também dos animais, do homem. A terra está cheia da sua criatura. Então, tudo que existe na terra, nos céus, foi Deus que criou. Tudo foi criação de Deus. O próprio Senhor falou para Jó, quando apresentando detalhes da criação, ele declarou que tem o controle sobre o amanhecer, Deus tem o controle sobre as chuvas, Deus que governa, as leis que governam os céus, tudo isso foi Deus. O Senhor declarou até o comportamento do instinto dos animais, quem fez isso também foi Deus. Ele é o criador de tudo, ele é o dono da vida, Deus que criou, que deu a vida, quando ele fez lá no jardim do Éden, o homem que soprou o fôlego de vida, ele que sustenta toda a criação. Então, hoje vivemos porque Deus permite que vivamos. Diante dessas verdades bíblicas, precisamos refletir a forma como tratamos a criação para honrar ou desonrar a Deus. Então, o que isso quer dizer? Esse tópico de número 1 é que a gente vê diversas passagens na Bíblia Sagrada que Deus ele é o Criador. Então, Deus que criou todas as coisas. E é importante colocar isso para os adolescentes, que eles entendam, compreendam que o Criador é Deus. Existe na escola onde diz a teoria da evolução, uma teoria que não foi comprovada de maneira científica, que não há comprovação que o homem veio do macaco. Existe também essa teoria da criação da Terra, da explosão ali do Big Bang. Então, nada comprovado, são pura teoria, ou são teorias. Então, se são teorias, então não dá para você confiar e ter aquela credibilidade. Mas nós acreditamos na Bíblia Sagrada que o Criador de todas as coisas foi Deus. Então, Deus que criou tudo. Deus que criou todas as coisas. Agora eu quero colocar um fato importante quando diz as coisas invisíveis e visíveis, que Deus criou os anjos. Deus criou. Aí alguém pode perguntar, mas Deus que criou Satanás? Não. Deus não criou Satanás. Deus criou o anjo de luz. Que esse anjo de luz, ele se transformou em Satanás. Então, não foi Deus que criou Satanás. Aí muita gente fala, sabe o quê? O ladrão foi salvo da cruz do Calvário? Não foi o ladrão que foi salvo. Ele era ladrão, ele era ali malfeitor, mas quando ele se arrepende, ele deixa de ser malfeitor. Então, depois que ele se arrepende, que reconhece Jesus como Rei, como Senhor, ele já é uma nova criatura. Porque muitas pessoas podem dizer, o ladrão foi salvo da cruz. Não é que o ladrão foi salvo, porque no céu não entra ladrão. Ele era ladrão. Depois que se converteu, as coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo. É importante também ressaltar isso. E diante desse contexto que Deus criou todas as coisas, o que nós estamos fazendo para cuidar da criação de Deus? O que nós estamos fazendo? Qual é o nosso papel para estar ali honrando ao Senhor diante das nossas atitudes diante da criação? Vamos lá. Nós precisamos aprender a admirar, respeitar e preservar a natureza e tudo que Deus fez. O Senhor criou o mundo e o confiou ao ser humano, o seu cuidado. Ele permitiu que o homem tirasse o seu sustento da terra, porém precisando discernir que utilizar os recursos naturais para o nosso sustento, o sustento da vida humana, não é a mesma coisa que destruir os mesmos. O Senhor entregou ao homem, ao ser humano, a responsabilidade de cuidar de tudo. A gente vê isso lá no Jardim do Éden, que foi criado por isso. Precisamos zelar pela preservação das plantas, animais, mares, terra e ares. E é uma questão de mordomia e de coerência cristã. Então, quando Deus ele dá ao homem autoridade para dominar, e esse dominar
é para que o homem tivesse o cuidado da terra, o homem tivesse que cuidar da terra, usar os recursos naturais disponíveis que Deus deixou para nós de maneira responsável. Não podemos usar de maneira irresponsável. Não podemos usar os recursos naturais, principalmente os finitos, os não renováveis, de maneira desordenada, porque isso irá nos prejudicar. Porque nós sobrevivemos com a terra, nós sobrevivemos com a água, que tudo faz parte. O que nós nos alimentamos, o que nós bebemos, foi tudo que Deus deixou para nós sobrevivermos. Então, se nós destruímos tudo aquilo que o Senhor deixou, as árvores, se nós destruímos a mata, as plantas, os animais, então, como é que nós iremos subsistir? Nós não conseguiremos. Se nós poluirmos o ar, como é que nós iremos respirar? Não conseguiremos. Então, por isso é muito importante a nossa ação para honrar ao Senhor, protegendo o meio ambiente, protegendo tudo que está ali ao nosso redor. Então, é uma obrigação nossa que Deus deixou em nossas mãos para nós cuidarmos e administrarmos tudo o que existe aqui na Terra. É obrigação minha, obrigação sua, zelar do meio ambiente, da fauna, da flora, e usar esses recursos para o nosso bem-estar de maneira bem consciente e racional. Então, evitar o consumismo desenfreado e cego, que de muitas vezes está dentro das pessoas. Às vezes você tem 2 canetas vermelhas, você não precisa de 3, mas você compra 3 para quê? Então, uma lauda de uma folha, praticamente um pedaço de árvore que a gente está ali consumindo e está ali jogando fora. Então, devemos preservar. E essa obrigação é nossa. Como cristãos, devemos honrar a Deus, protegendo aquilo que Deus criou, a natureza. O homem nunca teve permissão do Criador para destruir a sua obra. Tem gente ainda que pensa que senão Deus deixou para o homem e o homem dominasse, mas esse domínio não é irresponsável. Deus deixou essa responsabilidade nossa para nós cuidarmos, não para destruirmos aquilo que Ele deixou. Então, ao contrário, recebeu de Deus a autoridade sobre a natureza, o homem, a fim de que pudesse tirar dela o sustento com responsabilidade e cuidado. Claro, precisamos tirar o nosso sustento para aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Mas não podemos ir além daquilo que é necessário, daquilo que nós não precisamos. Por isso que temos que ter este cuidado, ok? Tópico de número 2 fala assim: cuidar da natureza é um princípio bíblico. A palavra de Deus tem diversos registros que apontam para o princípio do cuidado com a natureza. Por exemplo, se você não sabia, você vai ficar sabendo agora, lá em Gênesis 21, capítulo 21, versículo 33, e plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor. Quem fez isso? Abraão. Plantou bosques, quer dizer que Abraão plantou árvores. Não sei se você já tinha visto isso. Então, Abraão fazendo ali o papel dele, plantando árvores. E já era idoso e provavelmente não desfrutou daquele bosque. Outra coisa importante, tem gente que pensa, eu não vou plantar um pé de manga porque eu não vou usufruir. Existem pés que demora muito tempo e talvez você plante e você não consiga colher do seu fruto. Mas você está colhendo do fruto que alguém plantou antes. Então, se alguém plantou antes para mim, por que eu não posso plantar hoje e ainda que eu não venha usufruir desse fruto, mas que eu deixe para alguém, as próximas gerações, usufruir desse fruto? Então, eu preciso também fazer isso. Atualmente, sabemos que o reflorestamento traz muitos benefícios. Exemplo, quando a gente refloresta e o desmata, mas depois planta novamente, protege o solo.
combate a poluição no ar, as florestas. Ela exerce também no equilíbrio da temperatura, em dias quentes. Isso tudo é o quê? Quando nós replantamos, quando nós plantamos. Isso tudo ajuda. O cuidado com as plantas e a semeadura de novas árvores trazem muitos benefícios para o nosso redor, todos para nós. Então, quando se arranca a árvore, necessariamente a gente tem que plantar novamente. Arrancou uma, planta uma. Arrancou duas, planta duas. Porque é necessário, e o que Deus deixou é necessário para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar. Então, a lei do Senhor, entregue ao povo de Israel, traz diversas ordenanças acerca do cuidado com os animais. Por exemplo, ao encontrar um ninho, isso aqui também é importante, Deuteronômio 22, 26, não sei se você já viu, coloca esses dois fatos, é importante. O primeiro, da plantação do bosque de Abraão, e esse caso aqui. Por exemplo, ao encontrar um ninho com passarinhos ou ovos, ninguém poderia levar a mãe dos filhotes. Porque se você encontra lá o ninho com a mãe dos filhotes, você conta os filhotes e a mãe. Ninguém poderia pegar aquela mãe e levar, porque os filhotes iam ficar ali necessitando de quem? Da mãe. E provavelmente, se a mãe morresse, quem queria estar ali alimentando aqueles filhotes? Então, isso aqui é uma lei, o cuidado de Deus para com a natureza. Além disso, também vemos a ordenança do descanso sabático, ou seja, que no sábado, os animais, além dos homens, os animais também descansavam. Existe ponto também que o Senhor colocou em uma determinada lei, também uma pausa na agricultura, que até hoje também a ciência percebe que é necessário que haja uma pausa ali nas plantações para que a terra viesse a adquirir, com o passar do tempo, os nutrientes suficientes para o crescimento de plantas, de árvores. Então, existia até naquele período ali esse descanso. O período que não era para ser mais plantado, não era para ser arada a terra, de Levíticos 25, 3 e 4, que as plantações deveriam ser pausadas por alguns dias, ok? A lei mosaica também organizava até mesmo o comportamento social do exército, fala sobre o higiene sanitário. Então, hoje sabemos que a higiene sanitária sanitário de uma região é essencial para a preservação da saúde, coleta, transporte, tratamento de esgoto, que isso é muito importante, que leva bem-estar e evita um número muito grande de doenças na população. A Bíblia também aponta a criação de um testemunho vivo do Criador, que a criação é um testemunho vivo do Criador. Quando olhamos para a criação, vemos a presença do Criador, é a imanência, né? Deus não está no sol. Deus não é o sol, Deus não é a lua, onde muitas religiões dizem, não, quando eu olho para o sol, Deus é o sol. Não. Deus está presente, a imanência de Deus, ele está presente no sol, porque o sol é uma manifestação da criação de Deus. Então, foi Deus que criou o sol. Então, quando olhamos para o sol, quando olhamos para a lua, vemos a criação de Deus. Não é que Deus é o sol ou a lua, como muitas religiões ensinam. Então, este Criador, o Senhor que criou os céus e a terra, e o propósito redentivo do ser do Senhor para a humanidade, um dia alcançará toda a criação que aguarda por este momento. A gente vê de Romanos 8, que é ali onde diz que a natureza geme. Isso nos mostra o valor da criação para o Senhor. Então, Deus sempre valorizou o meio ambiente, a criação, e nós, como servos, devemos também valorizar, cuidar e preservar o meio ambiente. Tópico 3, como podemos colaborar? Sabemos que toda parte do planeta acontece algum tipo de desastre natural. A gente vê frequentemente, a gente vê na televisão, a gente vê pessoalmente nas ruas, com as chuvas, enchentes, deslizamentos de terras, secas prolongadas, mudanças climáticas bruscas, onde está calor, daqui a pouco está frio. Então, estudos científicos apontam
que pessoas morrem devido a problemas causados pela poluição. Milhares de espécies de plantas e animais estão ameaçadas de extinção. Além disso, toneladas de metais pesados e produtos químicos estão sendo lançados nas águas todos os anos. Isso é terrível. É inegável que estamos vivendo um desastre natural e tudo isso terá consequências para a vida humana. Então, quando joga-se metal, chumbo nas águas, os animais comem e ali provoca que é morte de animais. E quem consome aquilo também provoca morte. Não sei se você sabia, porque se existe um rato que come o chumbinho, morre. Se o gato come o rato com o chumbinho, ele também morre. Porque o chumbinho não é orgânico, ele é metal, ele não se dissolve. Então a pessoa também morre. Aí vai um ser humano, come um peixe cheio de chumbinho. O que vai acontecer? O ser humano também vai levar as consequências. Provavelmente vai morrer, não vai aguentar. Então, isso tudo acontece, muita gente faz isso, joga esses metais pesados nos rios, nos mares, prejudicando o meio ambiente e, consequentemente, o próprio homem. Então, mudanças climáticas extremas, ocorrências de desastres naturais, perda da biodiversidade, então, isso tudo tem acontecido nos nossos dias, mas nós, como servos de Deus, devemos ter essa consciência e a prática de preservar o meio ambiente. Vivemos nesse planeta com a esperança celestial, claro, não estamos aqui, mas não somos daqui, somos peregrinos, somos forasteiros, aguardando o momento que o Senhor vem buscar-nos, buscar a sua igreja, e certamente passaremos a eternidade com Ele. Entretanto, enquanto estamos aqui, enquanto esse dia não chega, do arrebatamento da igreja, de servir, de nos encontrarmos com o Senhor, precisamos cuidar do lugar onde vivemos, é a nossa terra. O que podemos fazer? Vamos lá. Descarte seu lixo no lugar correto, nunca jogue lixo no chão. Porque se você colocar lixo no chão, o que vai acontecer quando vem uma forte chuva? Esse lixo vai ser levado pelas águas, entupir os bueiros e vai acontecer enchentes e inundar casas. Não desperdice água, porque cerca de 3% da água de todo o planeta é doce, só 3%. E desses, mais da metade não está disponível para consumo, porque estão entre as geleiras. Então, só 3%. Então, não desperdice água. Não desperdice energia, não deixe eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos ligados, gastando energia, porque isso também faz muita falta. Nunca jogue comida fora, a alimentação é importantíssima. Milhares de pessoas passam fome. Então, se você sabe que não vai comer determinada comida, bote menos, bote pouco, para preservar, ou então dê a alguém que precisa comer. Trate bem as plantas, os animais. Não, tantas plantas, animais, reguem as plantas, plante também animais, cuidem, porque isso são criaturas do Senhor e o que o Senhor nos deu, nos permitiu estarmos ali cuidando. Então, persevere o ambiente, persevere em preservar o meio ambiente, que a gente sabe que não é fácil, que você vive e frequenta, então devemos preservar o meio ambiente. Não devemos desistir, não. Então, considere reduzir o seu consumo. Como eu falei no início, se você tem um consumo alto, é melhor que você já comece já, a partir de hoje, a reduzir esse consumo exacerbado, exagerado, sem necessidade, ok? Isso tudo, como cristãos, temos também esse dever de cuidar da terra, da terra onde vivemos. Que Deus abençoe a todos. Espero que eu tenha contribuído para você que está aí nos assistindo. Então, continue orando por nós. Não esqueça, preservar o meio ambiente é um ato de honrar ao Senhor, porque foi Deus que criou o meio ambiente e todos nós. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.